Boa noite, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos aqui crendo que você está aí desse lado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mais um sábado nós estamos juntos aqui para nós falarmos da palavra do Senhor, para nós refletirmos um pouco naquilo que Deus tem para todos nós. Quero agradecer a Deus por todos os irmãos que estão entrando conosco, os irmãos que estão entrando aí nessa live. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ir compartilhando, que você possa curtir, que você possa colocar alguma palavra de fé juntamente aí com os demais irmãos. Você vai entrando, você vai compartilhando. Tô tentando ver aqui, as pessoas estão entrando com a gente, né? Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Meu celular não está em condições de eu ver quem está entrando hoje, mas quero agradecer a todos vocês que estão entrando, que estão curtindo, que estão nesse momento, tirando esse momento para ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a deixar das coisas que você está fazendo agora, que você possa prestar maior atenção nesse culto, nessa reunião que nós vamos ter. Que você entre, e eu quero convidar você a ficar até o final, que você possa entrar nessa live e que você possa estar até o final dela, porque nós estaremos pregando a palavra de Deus, nós estaremos orando por você, nós vamos estar pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero agradecer muito a vida de vocês, né, que estão entrando aí com a gente, o Luiz Itaberá, o Henrique, Deus abençoe o Henrique, toda a família, o Luiz Itaberá, a pastora Amanda, Isabeli, a irmã Dirce também, o Paulo Ferreira, Deus abençoe muito, meu amigo de Sorocaba, né? Mais as pessoas estão entrando, não dá para eu ver, mas amém, que Deus abençoe. Os que estão aparecendo aqui, estou conseguindo ver aqui e mandar um abraço. Deus abençoe você que está entrando, você que está curtindo, você que está abrindo, quem sabe, uma sala de vídeo, você que está aí com a gente firme. Deus abençoe muito a sua vida. Hoje a gente começa uma série de mensagens que vai ficar, acredito eu, que vai ser importante, vai ficar gravado no teu coração e gravado na sua mente. Nós estamos vendo os momentos que nós estamos passando nesse mundo, na nossa situação do Brasil, enfim, da situação dessa pandemia, na situação da questão econômica, mas tudo tem um fundo espiritual, tudo tem uma questão espiritual. E é isso que nós vamos estar vendo. Então, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão, como dizem, à flor da pele, pessoas que estão desesperançosas. Você liga a televisão, estava vendo um canal de TV agora de pouco, de noticiário, com filas grandiosas e uma empresa distribuindo mais de 4.000 cestas básicas para o povo com fome, as pessoas desesperadas. E um dos cidadãos que foi buscar a cesta acabaram roubando um carro. Ele disse que era antigo, um Santana, mas acabaram roubando o carro dele. E as coisas estão acontecendo isso daí, meus irmãos, né? A gente sempre falou que existe o caos na saúde, existe o caos na questão econômica que nós estamos vendo, o caos social que a gente fala, né? O caos, não apenas o caos na saúde, o caos social, tudo isso é originário da nossa questão espiritual. Então eu quero convidar você nesta noite a prestar muita atenção. É um texto rápido que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a minha vida e abençoando a sua vida também, né? Eu quero convidar você a falar com Deus, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, eu quero convidar você nesse momento a entrar nessa série de mensagens, que a fé, nós estamos colocando esse tema, fé em dias difíceis ou tempos difíceis, é o momento que nós estamos vivendo, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, que diz que nos últimos dias viriam dias difíceis. Nós estamos vivendo já, não é de agora, esses últimos dias, tempos difíceis. Eu tenho certeza que Deus estará falando ao nosso coração. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos comigo, a falar com Deus,
a pedir para que o Senhor, o Espírito de Deus, esteja abençoando as nossas vidas. Quero ver os irmãos aí de Campina Monte Alegre curtir a gente, entrar aí e mandar um alô para a gente aí, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos falar com Deus neste momento. Fecha os teus olhos nesse momento. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa noite, Senhor, o teu povo está reunido neste momento para ouvir a tua palavra, para receber o teu recado. Pai querido, que esta palavra que vamos falar ao teu povo, uma palavra de abertura dessa série de mensagens sobre a fé em tempos difíceis, que essa palavra ela possa ficar no coração do teu povo, ficar no coração da tua igreja e que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, fortalecidos pela sua graça, fortalecidos, Senhor, pelo teu poder, a tua magnificência. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo de uma forma poderosa nesta noite, abençoa a família, abençoa a casa, em nome de Jesus. Que possamos ser fortalecidos na nossa fé, que possamos, Senhor, ter, ó Deus, dias que vamos enfrentar, nós vamos ter dias difíceis, mas que nós possamos confiar em Tua Palavra, nós possamos estar diante da Tua presença e que Teu Espírito Santo nos abençoe, nos encha e derrama da Tua graça e do Teu poder. É o que nós pedimos agora e Te agradecemos em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Meus amigos, amados irmãos, eu quero ler com vocês o texto de 2ª Carta aos Coríntios. Minha mãe Teresa, Deus abençoe minha mãe Teresa, irmãzinha Teresa. Deus abençoe o Antônio, meu irmão, que estão lá ligados com a gente. Deus abençoe, mamãe. Um beijo, te amo muito. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4. Verso 1, eu quero ler alguns versículos que diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Verso 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, pois o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus amados, nós estamos vivendo um momento delicado na história da raça humana. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. As coisas estão acontecendo e surge sempre o boato: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu acredito que mais do que os sinais de que Jesus está voltando, é um sinal para que nós, que cremos em Jesus, possamos estar atentos. Existem algumas histórias na Bíblia que me deixam pensativo. Eu estava falando com uma pessoa, um grande amigo meu, e nós estávamos falando sobre a respeito do Evangelho e de pregar o Evangelho. O texto, se você pegar o livro de Mateus, no capítulo 24, quando Jesus está falando dos sinais e da volta dele, a volta de Cristo, os princípios de dores, as dores de parto,
o início da tribulação, a grande tribulação, o juízo de Deus, diz algo muito interessante. Diz que o Evangelho ele seria pregado em testemunho das nações. A Fernanda, a Vinícius entraram. Deus abençoe muito vocês. Então, que o Evangelho seria pregado para testemunho das nações. E nós estamos pregando o Evangelho, nós pastores, nós membros, nós líderes. E por alguns instantes nós achamos e pensamos que nós vamos ganhar o mundo todo. Embora a Bíblia fale para pregar o Evangelho e Jesus falou para ir pelo mundo todo, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, nós temos que ter uma consciência de que infelizmente nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Como estava falando no início, que existem algumas histórias interessantes na Bíblia. Se você pegar a parábola da semente, do semeador, ele fala de 4 solos. À beira do caminho, primeiro, que vieram as aves dos céus e comeram da semente. O segundo foi num lugar de pedras, do qual não teve raiz e foi de pouca duração. Aí teve o terceiro solo, que a semente caiu no meio de espinhos e que sufocou, e sufocou a semente, ela morreu. E uma semente caiu no solo que produziu muito, 30, 60, 100. Então, das 4 sementes, apenas uma ela germinou. Então você pode até pensar assim, então pastor, o que adianta pregar o Evangelho? O que adianta falar de Jesus? Meu querido, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Vai depender do solo, vai depender da situação. A função do semeador é preparar a terra, adubar a terra e lançar a semente. Agora, não é trabalho do semeador saber qual das sementes vai vingar. Não é função do semeador distinguir qual semente que vai produzir ou qual é o solo que vai produzir. Ele trabalha na expectativa em que todas as sementes que ele lançou possam frutificar. Mas como existe a regra da vida, da natureza em si, é assim, nem todas as sementes elas germinarão, nem todas elas vão criar suas raízes e dar fruto, crescer como uma árvore frondosa, nem todos. Então, a grande questão não é se não adianta eu pregar o Evangelho, o que adianta pregar o Evangelho se nem todos vão ser salvos. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do amor de Deus, transmitir o amor de Deus. Agora, se vai haver aceitação ou não depende mais do semeador, vai depender do solo, vai depender das circunstâncias. Então, a parábola do semeador é muito interessante. Agora, tem algumas outras histórias e parábolas que Jesus falou que também são muito interessantes. Quando ele fala das 10 noivas, ou das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes. A Bíblia diz que quando tocou a trombeta, e eu estou encurtando a história para chegar no principal, aquelas 5 noivas, todas elas dormiram, mas quando tocou-se a trombeta dizendo que o noivo estava vindo, 5 se levantaram e estavam com as suas lamparinas cheias e tinham de reserva. As outras 5 estavam já gastas suas lamparinas e não tinha lamparina reserva, não tinha óleo de reserva. E elas tinham que sair em direção ao noivo, em direção aonde ele estava. As 5 prudentes que tinham o óleo e que tinha de reserva saíram. As que não tinham de reserva gritaram para elas: olha, nos dê um pouco do seu azeite para que nós não tenhamos falta. Mas as 5 prudentes falaram: não vamos fazer isso, porque pode ser que nós, ao dermos para vocês, falte a nossa. Parece uma história de egoísmo, não parece? Mas meu irmão, minha irmã, tem hora, e é o momento que nós estamos vivendo,
Ali não, a questão não fala da questão do egoísmo. Delas não quiseram compartilhar com as demais. A grande história ali é a questão da prudência, de nós estarmos preparados, de nós procurarmos estarmos não perfeitos, mas procurar estarmos num nível do qual nós não venhamos a ser pegos desprevenidos. E a história, ou o texto que eu li para vocês aqui, de Coríntios, Paulo está falando sobre tesouros em vasos de barro, mas ele começa dizendo assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que foi nos dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos o engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Paulo está falando, meu irmão, que nós estamos vivendo um momento, e é o texto que ele fala, eu quero que até que você esteja acompanhando, que eu vou estar aqui. Ele está falando a questão do ministério, de uma responsabilidade que Deus havia dado para eles. Mas Paulo está falando aqui de uma questão muito interessante. Ele fala sobre que ele está renunciando procedimentos secretos e vergonhosos. Ele fala também que ele não está torcendo a palavra de Deus, né? Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, ele está recomendando a consciência a todos diante de Cristo. Está chegando um momento, meu irmão, minha irmã, está chegando um momento em que nós precisamos renunciar à mentira. Como Paulo diz aqui, nós estamos chegando um momento em que nós precisamos não torcer a palavra de Deus. Como ele fala, ele não torce a palavra de Deus. Ele expõe, como ele diz aqui, a verdade segundo uma consciência limpa. Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis. E para que nós possamos viver nesses dias difíceis, somente mediante a fé. Somente mediante a nossa confiança em Deus. Porque nós estamos vivendo dias obscuros, de muita mentira. Nós estamos vendo aí questões de fake news e estão falando pessoas, a justiça atrás, estão vendo a origem da fake news, quem é, quem não é, investigações. Meu querido, eu vou falar eu falei para minha esposa uma grande verdade esses dias atrás. Infelizmente, nós estamos vivendo um ambiente, e o mundo, o Brasil está vivendo um ambiente propício para o diabo. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Em outras palavras, o diabo é o pai da fake news, né? O primeiro que colocou uma notícia falsa foi o próprio diabo, na pele de serpente, lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que ele mentiu, ele é mentiroso. Jesus fala isso em João, que ele é o pai da mentira. Ele é assassino desde o início. Então nós estamos vivendo um momento em que nós estamos sendo cercados de mentira. Nós estamos sendo cercados de falsidade. E nós precisamos hoje de algo muito importante na nossa vida que se chama discernimento espiritual. Nós precisamos buscar a questão do discernimento, meu irmão. Entender quais são os dias, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, se você deve dar ouvidos a isso ou não deve dar ouvidos, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. Os tempos são difíceis. Então Paulo, ele aqui, e ele dizendo sobre o ministério, ele está falando que ele está recomendando a verdade, que ele está expondo a verdade. E aí ele chega a algo muito interessante, no verso número 3, ele diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então, meu irmão, se o evangelho está encoberto para as pessoas, se de repente você acha tão difícil o evangelho assim, se você acha tão difícil o que está sendo muitas vezes pregado, se você não consegue crer na verdade, se você é levado muito facilmente para os erros e os outros enganos, você tem que tomar muito cuidado, porque Paulo diz
que se o evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão caindo, para aqueles que estão perecendo. Por quê? Porque Paulo ele complementa dizendo, porque o Deus desta era, ou Deus desse século, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus. Então, meu irmão, que você nesta noite, você possa pedir a Deus discernimento espiritual. Porque os dias que nós estamos vivendo são uns dias maus. Dias de engano, dias de escuridão, dias de violência, dias do que, infelizmente, o império das trevas, de uma forma astuta e engenhosa, ela tem se levantado. E, infelizmente, há um véu nos olhos das pessoas. Elas não conseguem mais acreditar na verdade, elas nem sabem mais em quem acreditar. Porque, infelizmente, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Então, muitas vezes o que acontece? Acontece que o diabo cegou o entendimento de muita gente e as pessoas estão muitas vezes perdidas, sem ter um rumo, sem ter uma direção. Então que hoje, nesse início dessa palavra, que era uma palavra rápida, como eu falei para vocês, apenas uma palavra de abertura, que nós possamos pedir a Deus um direcionamento, que nós possamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos amigos, da nossa família. E esta escuridão que o Deus desse século tem colocado nos olhos das pessoas, que nós possamos lutar, que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos principalmente orar e interceder nesses dias que são maus, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, que não há um rumo, as pessoas estão usando de situações para irem atrás das suas ideologias, as pessoas estão procurando situações para jorrar para fora sentimentos que estão dentro do seu coração, sentimentos inescusos, sentimentos que são de ódio, de raiva, de violência, estão aproveitando esse momento que estamos vivendo para usar de uma ideologia ou para usar de um momento, de uma situação, dizendo que é lógico, dizendo que é uma questão de compaixão com o próximo. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, hoje estava vendo agora de pouco na Inglaterra também, né? A violência que estão nas ruas, pessoas que estão saindo em protestos, e todos já sabem em relação ao que aconteceu, mas as pessoas saindo para criar brigas, pessoas que estão brigando, pessoas que estão usando de violência, estão matando também outras pessoas, enfim, que nós possamos pedir a Deus hoje discernimento, que possamos pedir a Deus hoje que venha abrir os nossos olhos, abrir os olhos, e que o Deus desse século não continue cegando, que o diabo não deixe, que o diabo não fique cegando os olhos daqueles que estão vivendo neste mundo. E que o Deus desse século que está cegando os olhos para que não resplandeça o Evangelho possa ser derrubado e que a palavra do Senhor seja abençoada. Então, meu querido, nesse início dessa campanha ou dessa série de mensagens, que nós vamos estar falando muito mais ainda coisas, eu quero que você guarde isso no teu coração. Eu quero que você coloque isso bem firme no teu coração. Pedir a Deus discernimento, porque o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo Jesus. Então eu quero que você, neste momento, possa fechar os teus olhos comigo e que nós possamos orar, que nós possamos pedir a Deus que Ele venha nos abençoar, derramando da sua graça e derramando do seu poder. Eu quero convidar você, meu irmão, convidar você, minha irmã, a falar com Deus neste momento. Fale com Deus novamente. Feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o Teu povo, Senhor.
queremos abençoar, Senhor, os teus filhos que estão do outro lado dessa tela, que estão conosco, Senhor, neste culto. Que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, derramando a tua graça, derramando, Senhor, do teu poder, derramando a tua virtude. Senhor, que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, dessa mentira, do engano que está, Deus, sobre a vida das pessoas. Por isso, meu Deus e meu Pai, que teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando. Senhor, que aquele que o Evangelho ainda está encoberto, porque o Deus desse século o cegou, que o Senhor possa abrir os olhos, Senhor. Que nós possamos falar do teu amor e dizer uma palavra, ó Deus, do que está acontecendo hoje em dia. Uma palavra que venha abrir os olhos, uma palavra de atenção, uma palavra que venha mexer com o coração dessa pessoa. E que essa pessoa possa ter a consciência, que os seus olhos sejam abertos e que eles possam entender, que eles possam ver a realidade, que o mundo jaz no maligno. E que nós possamos esperar na tua graça, esperar no teu cuidado, esperar na tua unção. Pai Todo-Poderoso, eu te peço agora que teu Espírito Santo nos encha, que teu Espírito Santo derrame do teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos agora, livra cada um, Senhor. Livra cada família, livra cada casa. Olha os nossos familiares, olha os nossos amigos, que eles sejam livres das garras de Deus desse século, que está cegando o entendimento. Porque nós precisamos de fé para enfrentarmos esses dias difíceis que nós estamos enfrentando, de angústias, de decepções, de crises econômicas, crises espirituais, familiares, crises na área do trabalho, na área política, dos nossos ideais. Que a tua graça e o teu poder nos abençoe e nos encha. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar o teu povo, a tua igreja. Cada dia mais. É o que nós pedimos agora. Pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, assim seja. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Meus amados, hoje essa abertura rapidinha, uma palavra apenas de uma reflexão para a gente pensar o que está acontecendo. Quero lembrar vocês que amanhã, a partir das 15 horas, das 15 às 18, nós estaremos ali na Igreja Quadrangular. Amanhã é o primeiro domingo, né? Dia 7 de junho, é o primeiro domingo de junho. Então nós temos o dia das primícias, né? A noite das primícias. Então eu convido você, meu irmão, a dar uma passada lá na igreja, você que pode ir lá, levar o seu quilo de alimento, levar para aquela pessoa que precisa. Nós temos ajudado algumas pessoas, algumas famílias, né? Então você já sabe, os irmãos já sabem, a gente fala aqui, eu falo meio constrangido porque os irmãos já sabem e a Bíblia diz aquilo que a tua mão direita faça, que a esquerda não fique sabendo. Então é muito difícil, mas nós estamos pedindo para os irmãos passarem, deixarem o seu alimento. A noite é o dia de primícia, todo mundo já sabe, né, para que serve, para quem são, e que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Você que tem a sua oferta, seu dízimo, você pode passar, eu e a pastora estaremos lá das 3 da tarde até as 18 horas. E das 18 horas nós temos o nosso grande culto, meu irmão. Das 18 às 19 horas, 19h20 no máximo, nós temos o nosso culto, Noite da Primícia. Vamos continuar essa campanha. Lembrando que até então, a notícia que eu tenho é que nós ainda, Campina Monte Alegre, não está liberado para cultos presenciais. Nós continuaremos esses cultos online, né? Alguns lugares já estão abertos, mas ainda Campina Monte Alegre não está. Então, eu convido você a estar com a gente lá. Então, que a graça do Senhor esteja sobre você. Eu quero fazer uma oração de encerramento. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu povo, a tua igreja. Derrama, Senhor, do teu Espírito e derrama o teu poder. Que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa e sobrenatural a vida dos teus filhos. E é o que eu te peço, eu te agradeço. No nome santo de Jesus, assim seja. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Meu querido, minha querida, Deus te abençoe. Amanhã às 18 horas, culto online.
e eu espero que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.